Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do seu Câmera Aberta. Fique conosco e confira os destaques de hoje. Santa Catarina e Japão assinam carta de intenção para ampliar exportação de grãos e desenvolver infraestrutura logística. Saiba detalhes da tradição de Corpus Christi e programação na cidade de Tubarão. E ainda a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação do feriado. Expectativa é de que mais de 800 mil veículos passem pela BR-101 Sul até segunda-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, no Câmera Aberta, que já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Corpus Christi. O pedido aos motoristas é de cuidado nas estradas, que devem ficar bastante movimentadas. Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir a segurança durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal realiza anualmente a Operação Corpus Christi, período em que há aumento significativo no fluxo de veículos. Segundo o órgão de segurança pública, um dos pontos que mais preocupam é a região de Lages, nas BRs 282 e 116, onde ocorre a tradicional Festa do Pinhão, atraindo milhares de visitantes para a Serra Catarinense. No ano passado, durante a operação, foram registrados 139 acidentes nas rodovias federais do estado. 164 pessoas ficaram feridas e 8 morreram. A operação contará com reforço de agentes, radares móveis e testes de alcoolemia em pontos estratégicos. E para reduzir o risco de colisões em pistas simples, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes, que necessitam de autorização especial de trânsito, nos seguintes dias e horários: na quarta-feira, das 16 às 22 horas, na quinta-feira, das 6 horas da manhã ao meio-dia e no domingo, também das 16 às 22 horas. Para o feriado, a PRF e a CCR Via Costeira reforçam algumas recomendações de segurança aos motoristas. Faça um planejamento da viagem, prevendo pontos de parada com pausas a cada 3 horas, pelo menos. Coloque o sono em dia, evitando que o cansaço possa contribuir para causar acidentes. Não esqueça do cinto de segurança para todos os ocupantes e também da cadeirinha, se houver crianças. Respeite a sinalização e os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho da rodovia. Ultrapasse somente locais permitidos e com condição segura para realizar a manobra. Nos trechos em obras, o motorista deve redobrar a atenção e obedecer a sinalização no local, mesmo que seja provisória. Se não possuir CNH ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nesses casos, utilize transportes alternativos, como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. A nossa recomendação é que trafegue com segurança, estando sempre nos limites da via. Nós não teremos obras de interdições justamente para isso, para dar uma segurança e um conforto maior para os nossos clientes. E assim, se beber, não dirija e tenha sempre atenção aos limites da rodovia e referente à neblina e chuva, que acaba sendo os maiores causadores para acidentes no nosso trecho. De acordo com a CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho sul da BR-101, a estimativa é que mais de 800 mil veículos circulem pela rodovia entre os dias 18 e 23 de junho. O pico de movimento é esperado já na tarde desta quarta-feira, com a previsão de 140 mil veículos. Na quinta, o número deve chegar a 155 mil, seguido por 119 mil na sexta, 112 mil no sábado e 159 mil no domingo, quando o tráfego deve atingir seu ponto mais crítico. Na segunda-feira, a concessionária ainda prevê fluxo intenso, com cerca de 116 mil veículos. O nosso maior movimento, ele se dará na saída que será na quinta-feira. Então nós pedimos aos nossos usuários que transitem antes das 8 horas da manhã para evitar um congestionamento e chegar ao seu local no tempo adequado. E informamos que a CCR Via Costeira está à disposição dos nossos clientes 24 horas pelos nossos canais, que no caso é o 0800 255 5550 e via WhatsApp 32 11 31 30.
E agora você confere o nosso quadro Dicas de Segurança com o Tenente Coronel Peterson do Livramento. Você é pai ou mãe de criança ou jovem com autismo? Então essa dica é especialmente para você. Em situações de emergência, como acidentes, abordagens policiais ou até mesmo uma simples confusão em espaços públicos, a falta de informação pode colocar seu filho em risco. Sempre que possível, identifique seu filho com um cartão ou pulseira com as seguintes informações: nome completo, diagnóstico de autismo e o contato dos responsáveis. Essa identificação ajuda socorristas e policiais a entenderem com quem estão lidando e evitarem mal-entendidos. Ensine seu filho, dentro das possibilidades dele, a reconhecer fardas e viaturas como figuras de ajuda, não de ameaça. Muitas crianças autistas têm medo de uniformes ou barulhos intensos. Mostre imagens, explique com calma e, se possível, faça visitas programadas a postos de polícias ou bombeiros para criar familiaridade. Em caso de fuga ou desorientação, tenha sempre uma foto atualizada do seu filho no celular. Isso facilita buscas rápidas e pode ser crucial em situações de desaparecimento. Avise vizinhos, professores e cuidadores sobre como agir caso seu filho tenha uma crise. Ter uma rede de apoio preparada é uma forma inteligente de prevenção. Com cuidado, empatia e preparo, a gente protege quem mais precisa. A segurança pública é responsabilidade de todos. A seguir, você confere detalhes da previsão do tempo e ainda saiba mais sobre a tradição de Corpus Christi e a programação na cidade de Tubarão. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo. Centenas de pessoas em todo o país participam amanhã das celebrações de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. E Tubarão já está preparando a cerimônia, mesmo com a previsão de tempo chuvoso. Nesta quinta-feira, milhares de fiéis em todo o Brasil participam das celebrações de Corpus Christi, uma das mais importantes datas do calendário litúrgico da Igreja Católica. A festividade, cujo nome significa Corpo de Cristo em latim, é dedicada à veneração pública da Eucaristia, sacramento que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A celebração de Corpus Christi teve origem no século XIII por iniciativa de uma freira belga e foi oficializada pelo Papa Urbano VI em 1264. Desde então, a festa se espalhou por todo o mundo católico, sendo feriado em muitos países, inclusive no Brasil. O Corpus Christi é o único dia em que a Igreja Católica sai em procissão pelas ruas da cidade com o Santíssimo Sacramento. Isso começou no século XIII, a tradição diz que começou na Bélgica, na diocese de Liege. Isso por conta de um milagre que tinha acontecido na Itália e que rapidamente se espalhou pela Europa. E então o bispo de Liege, até ouvindo uma freira, ele decidiu começar lá uma pequena procissão. Mais tarde, o Papa, se não me engano, Urbano VI, ele estendeu essa procissão para a igreja toda. Então, desde o século XIII para o XIV, nós temos uma procissão, obviamente, pública, em que os católicos saem com a Eucaristia, que para nós é a presença real de Jesus, tal como ele disse naquela última ceia, que era o corpo dele, o sangue dele, e nós o fazemos, então, fazemos essa procissão aí há pelo menos 700, 800 anos. E aqui no Brasil, uma tradição riquíssima, de fazer os tapetes, decorar as ruas,
são verdadeiras obras de arte, e aqui em Tubarão nós também fazemos o mesmo. Cerca de 500 pessoas, sendo elas leigos, famílias e pastorais, estão envolvidas na solenidade. É quase 1 quilômetro, quase 1.000 metros de tapete, então é bastante coisa, e todos os anos as nossas equipes, os casais, jovens, crianças, se esforçam muito para caprichar por conta dessa dignidade de quem irá passar pelo tapete. Na confecção, em torno de mais ou menos 550 pessoas, elas trabalham diretamente na confecção dos tapetes. Pense que é quase 1 quilômetro e durante a produção praticamente o trecho todo tomado de pessoas trabalhando, pintando e desenhando. Então, em torno de 500 pessoas que participam diretamente na confecção dos tapetes. Se chover, conforme os dados meteorológicos, haverá as celebrações em 2 horários, mas sem a confecção dos tapetes. Se houver tempo firme, a programação se mantém normalmente. É chuva, nós procuramos confiar nos meteorologistas, mas eles também erram. De qualquer forma, a previsão da missa é às 4 da tarde e convidamos você que nos acompanha para estar conosco, 4 da tarde, em frente à nossa catedral. Caso chova, a missa ela vai acontecer às 4 da tarde, mas no centro de eventos da paróquia. E daí teremos uma segunda missa, porque é um espaço menor, a frente da catedral é muito maior, às 7 da noite. E caso não chova, apenas uma missa às 4 da tarde, logo em seguida a procissão pelas ruas aqui ao redor da catedral. E se chover, então são 2 missas, às 4 e às 7, para acomodar todo o público, toda a nossa comunidade. Vamos para mais um intervalo e em seguida você confere. Santa Catarina e Japão assinam carta de intenção para ampliar exportação de grãos e desenvolver infraestrutura logística. Nós voltamos em instantes. O governador Jorginho Melo está cumprindo a agenda nessa semana em Tóquio, no Japão. Na pauta, para que Santa Catarina seja o primeiro estado brasileiro autorizado a exportar carne bovina ao mercado japonês. O governador Jorginho Melo esteve reunido no Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão e também na Embaixada do Brasil. Nas 2 visitas, ele esteve acompanhado da missão catarinense e reforçou o apelo para que Santa Catarina se torne o primeiro estado brasileiro autorizado a exportar carne bovina ao mercado japonês. Antes, o governador já havia apresentado a investidores o potencial catarinense para exportar a carne bovina para o Japão. Continuar fornecendo carne de suíno, de aves, outros equipamentos, outros produtos que a gente vende, mas especialmente nós estamos abrindo uma grande possibilidade para vender carne bovina. Então isso nos alegra porque será continuidade. Por quê? Pela nossa condição da proteção do cercamento sanitário que nós temos em Santa Catarina, pelo trabalho construído. Depoimentos de empresas japonesas que estão em Santa Catarina, isso é muito melhor do que uma palavra nossa, dizendo na segurança, no estado que é Santa Catarina, o que eles entendem, o que eles estão investindo lá, por que eles estão investindo, enfim, isso reforça tudo aquilo que nós viemos para cá para dizer, para abrir fronteiras e fazer vendas ainda maiores e melhores para Santa Catarina. Santa Catarina é o único estado brasileiro habilitado a vender carne suína ao Japão, justamente por conta do alto padrão de controle sanitário adotado. O estado já recebeu missões técnicas japonesas para vistorias e auditorias sanitárias, o que garante um diferencial competitivo. Na reunião, também foi assinado um protocolo de intenções entre o governo do estado e a empresa japonesa Marubeni para novos investimentos no porto de São Francisco do Sul. Nós chegamos ao Japão com expectativa de atração de novos investimentos. O Grupo Marubeni é um dos maiores do Japão e já investe em Santa Catarina através do terminal Interlagos em São Francisco do Sul. E hoje aqui foi assinado um protocolo de intenções entre o governo do estado e a Marubeni, porque São Francisco é um porto estadual, para novos investimentos que vão fazer com que a produção, a produtividade desse porto possa aumentar muito nos próximos anos. E isso significa investimentos de milhões de dólares e, ao mesmo tempo, oportunidade de emprego
emprego e renda para o catarinense. Nós queremos exportar para o mundo a nossa proteína animal, mas precisamos de investimentos em infraestrutura, sejam elas ferroviárias, rodoviárias e portos. E aqui concretizamos um investimento de porto japonês a mais do que já tínhamos hoje e que vai fazer diferença no futuro. O governo também aproveitou o encontro com lideranças japonesas para apresentar projetos que envolvem a infraestrutura catarinense nas mais diferentes regiões. Então nós temos hoje o projeto do Complexo Prisional, o edital vai ser lançado em julho e teremos o pregão já em agosto na Bolsa de Valores. Falamos aqui do Mirante, da Serra do Rio do Rastro, que o edital está sendo lançado agora para também no mês que vem já ter o pregão. Estamos com a ZPED em Bituba, finalizou a audiência pública, estamos em fase de publicação do edital também em breve. E também o Luiz Henrique da Silveira, que está na data de hoje tendo também audiência pública, é uma oportunidade, é um centro de convenções. E também falamos principalmente de infraestrutura um pouco mais pesada, falamos da Via Mar, falamos de ferrovias e falamos da possibilidade também de investidores ligados à área de infraestrutura trabalharmos juntos no túnel subaquático que vai ligar então Itajaí a Navegantes. Olha, e ontem à noite o Colégio Deon apresentou um documentário produzido a partir do programa Educando Cidadãos. Confira como foi essa produção. A ideia do curta-metragem surgiu a partir de um texto que foi desenvolvido por 2 alunas do Colégio Deon, do ensino médio, a partir do programa Educando Cidadãos. Então elas fizeram um texto muito elogiado, muito tocante, falando nessa questão da cidadania, do que a gente pode fazer para melhorar, se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. E esse texto partiu como uma inspiração para a gente então fazer um curta-metragem. Então a partir daí a Jerusa teve essa ideia, já estava em consenso com o professor Lucas e os dois me convidaram como professora de arte para entrar no projeto e fazer toda a direção de elenco e criação de roteiro, E aí eu entrei com essa parte artística e o resultado foi muito bom. Então a gente resolveu fazer essa pré-estreia, E lançar esse curta também vai ser mostrado em agosto no projeto Educando Cidadãos. É muito legal ter o nosso trabalho que tomou uma proporção assim que foi notado, Porque a gente sempre se empenhou bastante aqui na questão de estudos, Isso foi no 3º ano do ano passado. E a gente realmente se empenhou nesse projeto e juntamos eu e a Manu e a gente falou, não, a gente vai fazer um trabalho legal, a gente vai dar o nosso melhor e a gente quer realmente que isso seja visto, Então, a Manu chegou com uma ideia, a gente sentou, a gente conversou, então foi realmente uma coisa trabalhada e que foi muito legal a gente conseguir produzir isso e ver a proporção que tomou. Me sinto muito honrada de ser tão nova e já poder estar num lugar assim. É uma realização, com certeza. Como a Alípio disse, eu tive essa ideia primeiramente, a gente trabalhou juntas, ela foi muito importante também para a gente conseguir trabalhar, construir o que surgiu. E foi uma surpresa quando a Jerusa chegou para a gente falando que ia ser um projeto grande. A gente sabia que ficou bom, a gente percebeu, não, a gente realmente fez um bom trabalho. Mas perceber que as pessoas gostaram, perceber que as pessoas realmente falaram que a gente fez uma diferença com as nossas palavras, que a gente vai conseguir influenciar os jovens a saber sobre a corrupção, a saber como se tratar melhor, a ter um pouco mais de consciência, a como agir em sociedade, foi muito importante. Então eu e a Alípio com certeza estamos muito, muito realizadas e muito felizes pelo que está acontecendo aqui. Bom, e o Câmara Aberta de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias no nosso portal unitv.com.br. E para acompanhar todas as nossas reportagens é só acessar o canal do YouTube @UniTVSC. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite, um excelente feriado e até mais.